Respondendo à pergunta sobre pessoas convertidas teriam ou não obrigação de respeitarem os seus pais gentios, caso tenham sofrido abusos sexuais na infância e etc., segundo a nossa opinião. Para mim, esta questão é muito difícil de imaginar. É muito constrangedor e abominável, pois sou pai de 4 filhos, dos quais, entre eles, 2 meninas. Me causa espécie o só pensar que isso seja promovido por indivíduos que se dizem pais ou são assim chamados, ou mesmo as mães que se prestam a tal. Há que se impor um limite à índole humana. Naquilo que diz respeito ao povo judeu, até onde eu sei, tal situação é realmente incomum. É quase alienígena, sobretudo no que diz respeito aos judeus praticantes, ainda que não desconsidere as possibilidades. Não que o povo judeu seja perfeito, a questão é que mesmo os judeus não praticantes foram criados em uma cultura em que tal situação é abominável. É tão grave esse crime pela lei judaica que a punição para tal crime é a morte, mesmo que a vítima envolvida não seja a filha natural, mas somente uma enteada. A repugnância de tal caso é agravado mais ainda e duplamente qualificado caso a vítima de abuso pelo progenitor, os céus não permitam, seja um menino, pois, óbvio, transgride-se neste caso 2 mitzvot, isto é, 2 mandamentos. E mesmo um judeu não praticante, eventualmente, tem um pai, uma mãe, avós ou tios praticantes pelo qual a orientação é uma herança cultural muito familiar. Agora vamos analisar, grosso modo, algumas questões relacionadas ao incesto de acordo com a Torá e a lei judaica. É importante explicar que não existe exatamente na Torá Shebechtav, isto é, na lei escrita, uma proibição por escrita explícita de um pai envolver-se em intercursos sexuais com a sua filha. Isso só pode ser entendido por Torá Shebial-Peh, isto é, pela lei oral, onde, pelo princípio de Kal Vachomer, isso é, do leve para o pesado, os nossos Hachamim, os nossos sábios, inferiram: se a Torá condena com a morte pelo fogo os envolvidos em intercursos sexuais com a enteada, e mesmo com a filha da enteada, quanto mais o condenaria por intercursos com a própria filha. Como se acha explicado por Ramban, o Rabino Moshe ben Maimon, como segue. Abre aspas. As seguintes argayot, isto é, relações proibidas por mitzvah deoraita, ou seja, por mandamento da Torá, passíveis de caráter, são puníveis com morte pelo fogo. Uma pessoa que tem relações com a filha de sua esposa durante a vida de sua esposa, com a neta dela, a filha de sua filha, com a neta dela, filha de seu filho, com a mãe de sua esposa, com a sua própria avó, mãe de sua mãe, com a sua própria avó, a mãe de seu pai, com sua própria filha, com a neta que é filha de sua filha, e com a neta que é filha de seu filho. Fecha aspas. Mishneh Torah, Sefer Kedushah e Tzurei Biah, capítulo 1, Halachá 5. Esse é um dos motivos pelos quais não compactuamos com grupos que se fizeram judeus e o dizem ser, mas que na prática não se moldam pela halakha, que é a lei judaica em sua forma prática a todos estabelecida. Esses tais nada sabem da Torá e suas milenares formas corretas de interpretação. Pensam que ser judeu é mudar de nome, usar uma kippah ou talit e aprender algumas palavras ou brachot, ou seja, bênçãos em hebraico. Mas, fora isso, mudam seus títulos de pastores ou de algo que o valha para Rosh Moreu Rabino, sem contudo nada conhecerem da profundidade do direito judaico, os seus dinim, as suas leis, os seus minhagim, suas halachot, a doutrina do direito e sua jurisprudência. E tais, como samaritanos, se levantam contra o que desconhecem. Por isso mesmo, ainda que os tais fossem judeus, seriam triplamente réprobos. Primeiro, por descumprirem a Torá, no que foi dito acerca dos juízes de Israel. Abre aspas. Da palavra que te ordenarem não te desviarás. Fecha aspas. Deuteronômio capítulo 17, verso 11. Outra porque desprezam os que conhecem, tal como foi dito. No desejo de serem Moré Torá, mestres da Torá, não entendem, no entanto, sequer o que dizem e nem mesmo sobre o que discutem. Fecha aspas. Igret al-Rishonael de Timóteos, capítulo 1, verso 7. Tradução nossa a partir do aramaico.
E por fim, cumpre-se-lhes o que foi dito, entre aspas, cegos, guias de cegos, Sefer Matitial, Mateus, capítulo 15, o verso 14. E é óbvio que com isso não podemos compactuar. O judaísmo não é uma religião, é uma civilização. De uma religião para outra se muda com um relativo grau de facilidade, mas de civilização, não. Deixando essas questões de lado, e voltando ao assunto agora sobre as questões dos não-judeus, a lei judaica, em sua expressão grosso modo mais extemporânea, explica o seguinte, abre aspas, 6 arayot, isto é, relações proibidas por mitzvah deoraita, são enumeradas aos Bnei Noah. A. Com a sua mãe. B. Com a esposa de seu pai. C. Com a mulher de um outro homem. D. Com sua irmã por parte de mãe. E. Com um homem. F. Com um animal. Estas proibições são derivadas do pasuk, isto é, do verso, entre aspas, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Bereshit, Gênesis, capítulo 2, o verso 14. A. Seu pai, diz o texto, é uma alusão à esposa de seu pai. B. Sua mãe, diz o texto, é para ser entendido de forma pshat, isto é, literal. C. Se unirá à sua mulher, diz o texto, e isso quer dizer a sua e não a de outro homem. D. Sua mulher. Quer dizer uma mulher e não um homem. E. Tornando-se ambos uma só carne, diz o texto. Isso exclui a besta, o animal doméstico ou a ave, porque o homem nunca poderia se tornar uma só carne com elas. E a proibição do intercurso com a irmã pelo lado materno é inferida do pasuk, isto é, do versículo, entre aspas, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Bereshit, Gênesis, capítulo 20, o verso 13. Rambam, em As Leis dos Reis, capítulo 9, Halachá 5. É notório que os povos há muito vêm desenvolvendo suas capacidades filosóficas e, com isso, aperfeiçoando seus valores morais e éticos. Além disso, nesses últimos 2000 anos, o direito judaico e sua ética moral e religiosa têm sido assimilado entre as nações em maior ou menor grau, interferindo significativamente em seus códigos judiciais. E dessa forma, o incesto passou a ser considerado um dos crimes mais repugnantes entre as civilizações ocidentais, apesar das tentativas de alguns partidos ditos de esquerda estarem labutando para legalizar a liberação desse repugnante comportamento. O comum no socialismo e o incesto. Friedrich Engels, teórico revolucionário alemão, cofundador com Karl Marx do chamado socialismo científico ou marxismo, comenta o seguinte sobre a família e o incesto. Abre aspas. Existia uma época primitiva em que imperava no seio da tribo o comércio sexual promíscuo, de modo que cada mulher pertencia igualmente a todos os homens e cada homem a todas as mulheres. Aquele estado social primitivo, admitindo-se que tenha realmente existido, pertence a uma época tão remota que não podemos esperar encontrar provas diretas de sua existência nem mesmo entre os fósseis sociais nos selvagens mais atrasados. Ultimamente passou a se negar esse período inicial da vida sexual do homem. Pretendem poupar à humanidade essa vergonha. Fecha aspas. Friedrich Engels em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Abre aspas. O que significam relações sexuais sem entraves? Significa que não existiam os limites proibitivos vigentes hoje ou numa época anterior para essas relações. Antes da invenção do incesto, porque é uma invenção e das mais valiosas, o comércio, isto é, o intercurso sexual entre pais e filhos, não podia ser mais repugnante que entre outras pessoas de gerações, isto é, famílias diferentes, coisa que ocorre em nossos dias até nos países mais beatos, sem produzir grande horror. Fecha aspas. Idem, página 36 e 37. À medida que as leis dos povos se tornam mais adequadas ao que se acha escrito na Torá, mais perto deles se encontra uma Geulah, isto é, uma redenção. Julgando-se mutuamente, segundo suas próprias consciências, os acusam.
E quanto a isso, os nossos amigos cristãos podem conferir nessas palavras, ou nas palavras do próprio Rabino Shawat Rassi em sua Igrete El Haromim, Romanos capítulo 2, 14 e 15. Acerca dos povos foi dito na lei judaica que os mesmos têm o dever de estabelecerem tribunais para si mesmos, de acordo com as 7 leis de Noa, tal como foi dito. Abre aspas. De que maneira os goim precisam cumprir o mandamento de estabelecer leis e tribunais? Eles são obrigados a estabelecer juízes e magistrados em cada cidade, a fim de emitirem julgamentos referentes a esses 6 mandamentos e admoestarem as pessoas a respeito de sua observância. Um Benoa que transgredir um desses 7 preceitos deve ser executado por decapitação, fecha aspas. Idem Halakha 14. Como se pode ver, a exceção de algum garoto-chave, isto é, um estrangeiro residente na terra de Israel, e isso em um estado teocrático, não cabe exatamente a nós judeus julgarmos essas questões referentes aos não-judeus, uma vez que os mesmos estão fora de nossa jurisdição, estando os mesmos sujeitos às suas próprias leis e tribunais. Todavia, gostaria de aventar uma solução à pergunta analisando de forma análoga o que diz a própria lei judaica sobre as 7 leis de Noa acerca do homicídio, como segue. Abre aspas. Um Benoa que assassina um ser humano, mesmo um feto no ventre da mãe, deve ser executado por conta desta morte. Da mesma forma, se ele assassinou uma pessoa que teria morrido de qualquer outra forma no futuro próximo, amarrando-a e colocando-a na frente de um leão, ou assassinou-a por meio da fome, ele deve ser executado porque, de uma maneira ou de outra, isto é, direta ou indiretamente, ele a assassinou. Da mesma forma, se ele matou um perseguidor, isto é, que está perseguindo outra pessoa com o propósito de matá-la, quando ele poderia ter salvo o seu companheiro apenas ferindo um dos membros do perseguidor, ele também é executado. Fecha aspas. Idem Halakha 4. Agora vamos falar sobre um assunto difícil, ou seja, o perdão. Vejam que, segundo o que explicou o Rambam, o aborto indiscriminado praticado pelos Bnei Noah deve ser punido com a morte do transgressor. Dito isto, a pergunta é: o que é mais grave pela lei judaica? Um incesto provocado pelos progenitores, isto é, seja o pai ou a mãe, ou o assassinato de um filho ainda no ventre, ou seja, um aborto deliberado? Segundo a Halakha, ambos deveriam ser punidos com a morte por decapitação. Desta forma, a minha sugestão é: se alguém for capaz de perdoar a sua mãe ou pai, caso o pai tenha sido conivente com a atitude da mãe pelo aborto de um de seus irmãos, ou pela tentativa mal-sucedida do seu próprio assassinato, ou seja, do seu próprio aborto, caso a sua mãe, com ou sem o apoio do seu pai, intentou abortá-lo, mas, por obséquio do destino, essa pessoa tenha mesmo assim conseguido nascer, deve tentar ser capaz de perdoar também seu pai ou sua mãe pelo hediondo crime de incesto. Ainda mais se o agressor demonstrou arrependimento e mudança. Qual a premissa? Se você for capaz de perdoar por assassinato ou por tentativa de assassinato, não deveria também por incesto? Na realidade, esses tipos de loucuras são análogos também ao caso de mulheres que, no pós-parto, abandonam os seus filhos à morte. E isso elas fazem em bueiros, rios ou lixões, coisas essas também proibidas na halakha supracitada. Algumas dessas crianças conseguem ser resgatadas e mais tarde, muitas vezes elas são devolvidas às suas mães, que, arrependidas, os aceitam e os criam. Como deveriam agir esses filhos com suas mães? Perdoar ou não? Honrar ou não? Em minha opinião, é fácil julgar. O difícil, de fato, é passar pela situação e superá-la. Desta forma, eu prefiro deixar ao alvédrio pessoal da vítima o perdoar ou não em casos desse jazz. De qualquer forma, recentemente li algo sobre uma filha judia que havia se distanciado por anos de seu pai,
mas não por questões de violação, mas sim por ter sido ele um pai silente, apático e isolado dela o tempo todo em sua infância. Muitos anos depois, ela descobriu que sua avó também tinha agido assim com seu pai a partir dos 4 anos de idade, quando ela perdeu o marido para a morte. Seu pai havia tido, segundo suas próprias palavras, um pai muito carinhoso e participativo, e perdê-lo nos 4 anos lhe mudou a vida para sempre. E o pior de tudo é que a sua própria mãe entrou em estado de solidão e silêncio ad eternum. Em outras palavras, ele não aprendeu a ser pai. Nesse processo de reconciliação com seu passado, a moça procura seu rabino após ser notificada que seu pai idoso estava em uma clínica de reabilitação, pois havia sofrido um acidente muito grave. E as palavras do seu rabino, segundo ela, foi, abre aspas, sua alma estava no Monte Sinai e ouviu os 10 mandamentos diretamente de Deus. O 5º mandamento diz, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. E eu sei que isso é muito difícil, mas quanto maior a dificuldade em cumprir um mandamento, maior é a recompensa. Fecha aspas. Eu acredito verdadeiramente que a centelha divina de cada judeu, mesmo o converso, estava lá no Monte Sinai, no Matan Torá, isto é, na outorga da Torá, e que o fato de alguém nascer em uma família não judia não quer dizer nada sobre a sua neshma, ou seja, a sua energia vital. Eu acredito que cada convertido ao judaísmo foi criado como uma energia vital judia e que o mesmo nasceu em uma família gentia apenas para fazer a Torá ser engrandecida entre as nações, e isso a fim de dar honra ao nome de Deus. Desta forma, cabe a cada um aceitar ou não o conselho do rabino supracitado. E, se isso é um bom conselho para o judeu, por que não o seria também para o não-judeu? Uma coisa que deve ser lembrada é que perdoar não significa conviver, mas ainda assim é altruístico e generoso. A esta altura eu gostaria de dizer o seguinte, no que diz respeito à conversão de um Ben Noah, caso ele demonstre modéstia e sinceridade e um profundo arrependimento, completando a sua gerut, seu processo de conversão, com estas características, e ele deve ser perdoado de suas faltas e suas transgressões, prescrevem como se lê, abre aspas. Um Ben Noah que se converte após ter amaldiçoado o nome de Deus, ter adorado deuses falsos, ter se envolvido com a esposa de um companheiro ou assassinado o seu companheiro, está isento de punição. Fecha aspas. Idem, capítulo 10, Halakha 4. Uma vez dito isso, acredito ter cumprido o meu intento de responder a pergunta a nós encaminhada. Todavia, gostaria de encerrar esta resposta acerca da visão judaica sobre esta questão do incesto com as maravilhosas palavras do Rabino Ariel Carmel em seu livro Judaísmo para o século XXI, onde também aborda este assunto como segue. Abre aspas. Um elemento de suma importância é que os pais sejam vistos pelos filhos como doadores. Tudo o que os pais fazem por seus filhos deve ser percebido por eles como algo feito por amor a eles. Isto cria um elo de amor, gratidão e confiança entre pais e filhos. Sugere-se que este seja um dos fatores para a proibição do incesto. Se houvesse alguma ligação sexual incestuosa, os pais estariam tomando ao invés de doar, e isto destruiria o delicado relacionamento. O lar deixaria de ser um ambiente protetor e protegido, adequado ao desenvolvimento de seres humanos saudáveis. Isto talvez explique a aversão instintiva da psique humana ao incesto. Esta proibição se estende a outros graus de parentescos, sejam eles sanguíneos ou obtidos por laços de matrimônio, cujos envolvidos possam ser inconscientemente associados a figuras paternas pela mente infantil. A severa restrição atinge todo tipo de relacionamento sexual que tem potencial de desajustar o ambiente no lar. Fecha aspas. Rabino Ariel Carmel, em seu Judaísmo para o século XXI, editora e livraria Sefer. Capítulo 23, Normas para a Conduta Sexual, página 120. Enfim, para o judaísmo, o incesto é muito mais que um repugnante ato egoístico. É, acima de tudo, uma abominável transgressão contra a própria carne e o sangue, a qual atenta seriamente contra a tarefa divina confiada a nós, enquanto pais, de protegermos os nossos filhos contra as mazelas do mundo, em vez de sermos nós os primeiros a causá-las. Todavia,
Mesmo assim, não somos proibidos de perdoar. Afinal das contas, como disse Alexander Pope, um dos maiores poetas britânicos do século XVIII, entre aspas, se errar é humano, perdoar é divino. E, por fim, digo eu, se devemos tratar com imensa seriedade sobre o aberrante ato do incesto, também devemos tratar com a mesma seriedade a possibilidade do indulto. Perdoar é um desafio, nem todos, porém, se acham prontos a enfrentá-lo. Assim sendo, que cada um haja de acordo com suas capacidades, tentando melhorar as suas virtudes. Shalom uvracha lekulam.